Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje vamos falar da segunda parte do novo tema que iniciamos na aula passada, na aula 19, que é a termodinâmica. A aula passada eu destaquei os principais conceitos, né, que agora é tudo um pouco diferente, né, já trata de outras variáveis e tal, outros conceitos que são falados, outras palavras que são utilizadas. E hoje vamos para essa parte 2, na qual vai ser uma aula que teremos duas aulas, aula 20 e 21, a respeito de termodinâmica, tá certo? Então se ligue aí e vamos acompanhar este material, beleza? Bom, pois bem, o que nós vamos ver hoje? Vou repassar o que nós vimos na aula passada, porque como que é um tema novo, é importante nós repassarmos as coisas que vimos, para que não fiquem dúvidas, né? Para que a gente tenha consciência do que realmente vamos estar trabalhando aqui nesse desenvolvimento. Depois eu ainda falo do comportamento da água, né? Eu deixei ali no destaque nas próximas aulas qual o comportamento da água, o que tem de tão especial sobre isso, e tem muita coisa interessante a respeito sobre a água. E depois já entramos na primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então, let's go! Bom, o que nós vimos na aula passada, né? Nós estávamos falando, teve os últimos temas que abordamos, né? Na dilatação térmica, a expansão das moléculas. É importante deixar claro algumas coisas aqui, que são temperatura e calor. É aquela coisa ali que nem peso e massa, certo? Sempre tem essas coisas, mas todo mundo me pergunta o peso, não pergunta a minha massa, então por isso que a gente se equivoca em algumas coisas e deixa algumas coisas erradas, né? Também você não vai ser aquele cara chato, não, você está falando errado, mas mesmo assim, né? Às vezes naquele momento que você precisa saber isso, certamente na parte física, você já sabe, não, peraí, gente, isso está errado como vocês estão falando e tal. Então vamos lá, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura e sempre é do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa transferência, tá certo? E continuando ainda aqui nas aulas passadas, na dilatação térmica, em física, a dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de sua temperatura. E vimos também alguns casos lá na construção civil, como é tão importante a parte, né, de dilatação térmica para a construção civil, né, que, por exemplo, para prevenir possíveis trincas e rupturas por causa da dilatação térmica dos materiais, utilizam-se folgas, as chamadas juntas de dilatação. Né? Se não, o que acontece ali, né? Você tá ali observando um trilho da estrada de ferro e de repente nosso Darth Vader aparece e ocasiona isso, das lixas. E isso foi porque não houve uma folga, correto? Nosso Darth Vader nem teve o prazer de fazer isso, porque isso não foi a culpa dele, né? Mas isso é por causa da dilatação térmica dos materiais. E depois, ainda decorrendo nisso, né? Falei ainda de dilatações e contrações. Quando um corpo se dilata ou se contrai, depende do estado físico do corpo e do material que ele é feito, correto? E também, nesse sentido, falamos também, né, como ocorre a dilatação linear. Ocorre quando o corpo sofre uma expansão em uma dimensão, né, que acontece no fio, que depende de 3 fatores: substância do qual ele é feito o fio, né, a variação de temperatura sofrida pelo fio, do comprimento inicial do fio. Aqui a gente está fatiando bem o mamute, que talvez na aula passada tenha ficado muito teórico, tá certo? Até você vai, nossa, isso eu já vi no ensino médio. Sim, você viu, realmente você viu. Continuando então, né, para a dilatação linear, temos ali a expressão da dilatação ou também contração. Lembre-se, esse material pode tanto como expandir, como se contrair linearmente, né? E ali tem todo como é calculado ali, que fica muito mais fácil para você depois resolver seus exercícios, tá certo? Continuando então sobre o tema, além da dilatação linear, né, tem todas as características ali dos materiais. Nós temos também um outro tipo, né, que seria a dilatação superficial. Nossa, é uma pressão superficial? Não! É a dilatação da área do material.
Café é muito bom. A dilatação superficial corresponde à variação da área de uma placa quando submetida a uma variação de temperatura. E agora, mon ami, ocorre em duas dimensões, correto? Porque você tem o eixo, se você colocar, né, eixo X e Y, correto? Em duas dimensões. Isso acontece em exemplos de piso de calçada, placas metálicas, etc. Também ocorre em objetos circulares, como anéis, correto? O anel não está saindo, né? Ou você coloca lá em água que contrai seu dedo, uma água bem gelada, ou então se passa um foguinho lá, né? Mas cuidado para não queimar sua mão. Isso também você deve ter percebido também, né? Algumas construções não dão intervalo aos pisos, porque você acha que tem aquele rejunte ali, tanto em azulejos ou em pisos. E essa folga, correto? Porque se você os colocar muito próximo na dilatação ali superficial da superfície daquele piso, começa a sair tudo, certo? A dilatação também, analogamente, a dilatação linear depende da variação da temperatura sofrida pelo corpo, da área inicial. Ela tinha uma área inicial, depois passa a ter uma área depois da dilatação, né, que não é a inicial, e do material do qual é feito esse corpo. E a representação aqui que a gente tem aqui matematicamente é essa expressão aqui, delta S, S0, que é a área inicial, vezes beta, vezes variação de temperatura, onde esse beta aqui é o coeficiente de dilatação térmica superficial, cuja unidade, né, é graus menos 1, Celsius menos 1, né? E tem a relação que é fundamental aqui, né? Porque na dilatação linear de uma dimensão, nós utilizamos o coeficiente de dilatação chamado alfa, dilatação térmica linear. E agora, quando é da superfície, utilizamos a dilatação térmica superficial, que é o nosso beta. E a relação que tem entre os dois, beta é igual a 2 vezes alfa, right? Então, continuando aqui no nosso tema, chegamos então à dilatação, já que eu estou em 2 dimensões, com certeza aparecerá uma terceira. E aí temos então a dilatação volumétrica. A grande maioria dos sólidos, dos corpos sólidos, possui 3 dimensões, correto? Nós somos corpos sólidos, possuímos 3 dimensões. Altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, das 3 dimensões, resultando no seu aumento do volume total desse corpo. O exemplo é caixa de água de prédio, caixa de sapato, objetos cilíndricos, etc. E a dilatação volumétrica dos sólidos com produto de dilatação lineares de 3 dimensões, de forma similar aos demais casos passados, né? Temos a proporcionalidade entre variação da dimensão inicial e variação de temperatura. Continuando o nosso desenvolvimento, temos então aqui a representação matemática para a dilatação volumétrica, né? Que agora a gente vai usar o V, né? De volume, certo? Essa é a expressão da dilatação ou contração, lembrando muito, né? As coisas apenas não só dilatam, como também se contrai, volumétrica de um sólido. E a relação aqui agora aparece esse coeficiente aqui, que é o gama. A relação do gama é que o gama é igual a 3 vezes o alfa, correto? E aqui eu deixo até a relação entre eles bonitinho, bem vi vovó. Vovó viu a uva, para que você ligue os pontos e guarde aqui a relação entre os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? Continuando o nosso tema. Então, terminamos toda aquela revisão que vimos na aula passada, correto? E vamos falar da dilatação atípica da água, o comportamento da água. Não sei se você já reparou nisso, agora você vai prestar atenção melhor. Então, bora lá. O que acontece então no comportamento da água? A maioria dos materiais sofrem dilatação quando aquecidos, né? Você vê lá um metal, ele sofre ali a dilatação, né? Quando aquecido, e sofre contração, vamos diminuir, quando ele é resfriado, correto? A maioria. Porém, entretanto, todavia, sem embargo, a exceção a essa regra mais notável é
é a água. A água é uma exceção. Como assim, professora? Bora lá. Esse comportamento estranho da água a temperaturas próximas de solidificação, né? Quando ele solidifica próximos a 0 graus, lembra? Remember? Pode ser entendido como um processo de transição da água líquida sem estrutura cristalina definida para a estrutura cristalina do gelo. As moléculas de água têm uma forma angular que impede um agrupamento muito próximo entre elas. Correto? O que de certa forma retarda a sua solidificação. Mas como assim? E quando a solidificação acontece, elas formam uma estrutura cristalina muito complicada, cheia de lacunas. Por isso, o gelo tem densidade menor do que a água a 0 graus Celsius. A pressão normal, 1 kg de água tem 1000 centímetros cúbicos. 1 kg de gelo tem 1090 centímetros cúbicos. Assim, quando a temperatura da água se aproxima de sua temperatura de solidificação, embora a água ainda antecipam, agrupando-se os cristais ali microscópicos instáveis, certo? São esses cristais que aumentam o volume da água e lhe dão essa anormalidade. E nossa, mas como que é essa estrutura final? E aqui eu deixo para vocês como são essas estruturas do gelo. Mó bonita, né? Bem legal mesmo, como um floco de neve, né? Como a pessoa viu isso? Bom, simplesmente foi lá no microscópio e deu uma olhadinha sobre isso. Mó interessante, né? Mó bonito mesmo. Continuando então, o comportamento da água, a partir daí, enquanto o inverno vai se acentuando nas regiões que são lá de temperaturas bem baixas, a superfície do lago, certo? Aquele lago congelado vai se congelando, mas embaixo do gelo a água continua líquida. Mas não é só. Como o gelo é mau condutor de calor, quanto maior a camada de gelo da superfície, maior o isolamento térmico entre o ambiente e a água sob o gelo. O resultado desse processo é que toda a espécie de vida aquática que habita o lago é preservada ao longo de todo o inverno. Não é difícil imaginar o que aconteceria se a água não tivesse esse comportamento estranho. Certamente a vida, se existisse, estaria restrita à faixa tropical da Terra. Bem interessante isso, por isso que você vê algumas séries, tal, de sobrevivência, ou filmes, whatever, eles cavam ali no meio do gelo e pescam peixe ali de boa, ou então, né, quando a pessoa entra, até tem aqueles tratamentos ali que a pessoa entra na água gelada, ali não está tão gelada como fora, ou quando a pessoa está patinando, o risco não é apenas quando ela cai, né? O que eles fazem? Eles tiram ela e automaticamente colocam um cobertor térmico, porque a água não está tão fria como o ambiente externo. Aí no contato dele gelado com o ambiente externo, aí pode ocorrer hipotermia, certo? Bem interessante esse comportamento da água. Vamos trazer então isso mais fisicamente falando, bem no nível superior aqui. Olha só, conforme mostrado nessa figura 8, né, acima dos 4 graus a água se dilata, olha só que interessante, e no intervalo de 4 graus a 0 graus, no sentido de 4 graus para 0 graus, aquele sentido para cá, correto? Aqui, né, a água também se expande, caracterizando assim a anomalia da dilatação térmica da água. Essas características têm consequências importantes, como nós vimos. Às temperaturas acima de 4 graus Celsius, a água se torna mais densa, enquanto é resfriada e, portanto, afunda. Porém, ao ser resfriada abaixo dos 4 graus Celsius, ela se torna menos densa e sobe à superfície. Esta é a razão pelo qual o gelo se forma primeiro na superfície de um lago ou rio, correto? E curiosidades a respeito, né? Com a expansão térmica causa muitos problemas na engenharia, tanto é que não é à toa que temos agora, o curso já tem algum tempo, mas não é das engenharias tradicionais, tem engenharia de materiais. Correto? Porque tem estudado esses casos, como foi da água, entendeu? Então vamos lá, de fato na vida cotidiana, né?
essas expansões térmicas, os estudos materiais, né, causam alguns problemas se você não tiver um cuidado, né? Há muitas aplicações potenciais para materiais apresentando expansão térmica controlada. Um exemplo simples de um problema de expansão térmica é a tendência da obturação dentária para expandir por uma quantidade diferente dos dentes. Por exemplo, quando a beber uma bebida quente causando dor nos dentes. Aquelas obturações antigas, porque às vezes a pessoa tomava algo quente e doía ali, porque o bichinho ali, né, sei lá, né, você coloca, não tem nenhuma obturação, mas você coloca ali um negócio ali, eu acho que dava aquele, expandir um pouquinho, né? Se as obturações dentárias foram feitas de material compósito, contendo uma mistura de materiais com expansão, certo? Térmica positiva e negativa, em seguida a expansão global pode ser precisamente adaptada ao esmalte do dente. Um dos materiais mais estudados por exibir expansão térmica negativa é o tungstato de zincônio. Interessante isso, né? Por isso tem agora uma engenharia de materiais específica para isso. Não é uma das engenharias tradicionais, como elétrica, mecânica, né? Mas a engenharia de materiais veio para estudar especificamente sobre esses comportamentos. Esses compostos se atraem continuamente o intervalo. Ali eu falo as características bem curiosidades a respeito desse tungstato de zincônio. Agora você entende também, né, quem tem às vezes umas dores no dentes, né, porque tá com algumas obturações antigas. Agora até mudaram os tipos de obturações para não utilizar metais na boca, certo? Porque aí chega aquele caso lá que você pode se contaminando aos poucos, tá certo? Continuando ao nosso tema, e também por isso pode ser que às vezes, nossa, você vai de novo no dentista, para quê? Ah, vou trocar minhas obturações. Agora você entende o porquê, tá bom? Continuando aqui o nosso tema, vamos então falar, Emily, da nossa primeira lei da termodinâmica. Bom, vamos lá então. A primeira lei da termodinâmica trata da conservação de energia em processos que envolvem transferência de calor e realização de trabalho. Veremos que essa lei reflete nossa experiência em muitas situações do cotidiano, sendo intuitivamente bastante plausível. Porém, antes vamos rever alguns conceitos novamente. Como é um tema novo, estou reforçando bem isso para vocês, tá certo? Então, let's go! Se corpos estiverem em temperaturas diferentes, a energia pode ser trocada entre eles por meio de calor. Lembra? O primeiro slide ali que eu falei para você é do corpo quente ao corpo mais frio. No equilíbrio térmico, os corpos em contato térmico deixam de trocar energia. A temperatura é a propriedade que determina se um corpo está em equilíbrio térmico com os outros. Continuando também o sistema termodinâmico, certa massa delimitada por uma fronteira. Então, se você ouve que um sistema é fechado, o que significa? Sistema que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho por sua fronteira. Lembra no aula passada eu falo de fronteira, essas coisas? Vizinhança do sistema, o que fica fora da fronteira. E aqui a gente tem aqui, ó, fronteira, a gente está aqui no recipiente, e aqui tem toda a representação ali que a gente vai estudar em um momento. E o processo termodinâmico é o processo no qual ocorrem variações no estado do sistema termodinâmico. E o que é, afinal, um sistema isolado, coitado, e está ali rejeitado? Não, desneste. O sistema que não troca energia nem massa com sua vizinhança. Então, você pode dizer realmente que aquela pessoa ali que não troca nenhuma energia, você ainda nada, né? Mas isso é um sistema isolado, tá certo? Continuando, então, calor e a primeira lei da termodinâmica. Vamos falar um pouquinho, né, captar um pouquinho historicamente. Até por volta de 1850, os campos da termodinâmica e da mecânica eram considerados dois ramos distintos. Não, você tá ali, eu tô aqui, você é B, eu sou A, mas a lei da conservação da energia parecia descrever somente certo tipo de sistemas dinâmicos. Lembra aquela lei máquina lá da mecânica, a lei da conservação da energia? Não, é só para sistemas mecânicos. Porém, James Joule e outros cientistas mostraram que a energia pode ser adicionada ou removida de um sistema ou por calor ou realizando trabalho sobre ele.
O conceito de energia foi muito ampliado para incluir a energia interna, e essa expansão da conservação da energia é chamada de primeira lei da termodinâmica. A lei da conservação da energia emerge como uma lei universal da natureza. É aquilo que Lavoisier nos diz lá na química: nada se perde, tudo se transforma. Correto? Continuando então, trabalho realizado durante variações de volume. Aqui a gente já vai direto em algumas aplicações, tá? Já desenvolvendo a primeira lei. O trabalho realizado pelo gás como um pistão, a gente tem aqui 2 pistões, correto? Que aqui tem uma variação na direção de Y, correto? E aqui a gente tem aquela expressão de trabalho, né? A variação do trabalho é igual a força vezes variação do Y, correto? Porque o pistão ele sobe e desce, que vai ser igual a PA dy, pressão em área. Ou a gente tem aqui a expressão mais simplificada: o trabalho total realizado pelo gás à medida que seu volume se altera de VI para VF vai ser dado por essa integral. Trabalho é igual a integral de VF a VI P vezes variação do volume. Aqui já estamos falando toda a parte termodinâmica, o trabalho realizado durante a variação de um volume, correto? Continuando então o desenvolvimento, o trabalho realizado por um gás de um estado inicial ao seu estado final é numericamente igual à área sobre a curva conectando os estados no diagrama PV. Eu tenho pressão e volume, então se eu quero saber o trabalho, eu só tenho o cálculo dessa área, correto? Só muita atenção, né, quando o trabalho é positivo e quando o trabalho é negativo, se ali é o sentido do processo, mas já vamos abordar sobre isso. Guarda esse spoiler aí. Então, se você vê ali um gráfico, fica muito simples, mas lembrando muito cuidado com a coisa de gráfico, né? Leia bem as abscissas e ordenadas para você saber realmente o que ele está te falando ali, tá? Continuando então, conversão de sinais. Isso é uma coisa bem interessante na termodinâmica e fundamental. Em termodinâmica, o trabalho maior que zero, a energia sai do sistema. E agora a energia que entra no sistema é o trabalho menor que zero, tá certo? Então, às vezes em enunciados, a energia do sistema saiu do sistema, você já sabe que o trabalho é positivo, e depois a energia que entra no sistema, esse trabalho é negativo, tá certo? Na expansão do gás, o trabalho realizado do gás é positivo, porque ele saiu, expandiu. Até faz sentido. Na compressão do gás, o trabalho realizado pelo gás será negativo, tá certo? Guarda essas coisas aqui da conversão de sinais que vão ser muito utilizadas na termodinâmica no geral, tá certo? Continuando então nosso desenvolvimento. Calor, que é um modo de transferência de energia resultante, lembra o primeiro slide da diferença de temperatura entre 2 sistemas, ou um sistema, uma vizinhança, ou 2 corpos, correto? E também temos uma conversão de sinais a respeito do calor. O calor ele é maior do que zero, é o calor que entra no sistema, correto? Agora o calor é menor que zero porque sai do sistema, ele perde calor, né? Então esse calor é menor que zero, e a representação para calor que vamos utilizar aqui na termodinâmica é esse Q maiúsculo, certo? Continuando então o nosso desenvolvimento, vamos então até ter um exemplo aqui: vizinhança, ambiente, um sistema. Olha só que interessante, o calor é positivo, maior que zero, quando entra no sistema, negativo quando sai do sistema. O trabalho é positivo quando é feito pelo sistema, negativo quando é feito sobre o sistema. Gente, guarda isso no coração como se fosse poema, tá? Porque é bem fundamental vocês terem cuidado com essa interpretação aqui de texto, entendeu? Então, se o trabalho é positivo, ele é feito pelo sistema, negativo porque o sistema ele é feito sobre o sistema, feito pelo, feito sobre. Cuidado com o português, correto? Eu falo isso muito bem destacadamente, porque cada vez mais estamos lendo menos, estamos escrevendo menos à mão,
certo? E não estamos dando atenção devida, então muito cuidado com isso. Continuando aqui, vamos então desenvolver então expansão, um exemplo 1, expansão isotérmica de um gás ideal. Um gás sofre expansão isotérmica. O que é isotérmica? Iso é igual térmica é temperatura, ou seja, a temperatura é constante para uma temperatura T maiúsculo, enquanto o volume varia entre os limites V1 e V2. Qual o trabalho realizado pelo gás? Nós sabemos que trabalho é integral de VF de VI de P vezes D, variação de volume. De acordo com a equação do gás ideal, lembra a aula passada? Palmeiras Verde não resiste ao timão, ou puta velha não resiste a um tarado, né? Você tem ali que o valor de pressão, se eu deixo ali em evidência, é nRT dividido pelo volume. Assim, a equação do trabalho, só substituo ali em cima e a gente fica ali com um desenvolvimento bem mais simples, certo? Além disso, né, você tem que lembrar aqui que a temperatura é constante. Então, logo, você chega nessa expressão, voilá! Trabalho nRT, logaritmo de P1 sobre P2, certo? Bem suave na nave, não tem, mas não tem número nenhum, não, é algo bem teórico, correto? Porque é uma expansão isotérmica de um gás ideal, tá? Continuando nossa expressão, o trabalho realizado pelo sistema, né, depende do processo. Continuando nosso tema aqui, né? O trabalho realizado por um sistema depende dos estados inicial e final e do caminho seguido pelo sistema entre esses estados, correto? O trabalho não é uma variável de estado, tá? Muito cuidado, as variáveis de estado é pressão, temperatura e volume, não o trabalho. Tá certo? E aqui com os gráficos tem toda a representação de como você calcular esse trabalho. Bem assim, receita de bolo. Tá certo? Tranquilo? Então vamos continuar aqui o nosso desenvolver. Bom, o calor que passa, agora vamos falar de um tema interessante. O calor que passa pelas fronteiras do sistema depende do processo. Como assim, professora? Se liga aqui. A energia transferida por calor para fora ou para dentro de um sistema também depende do processo. Considere ali aquela situação ao lado. Em cada caso, o gás tem as mesmas condições iniciais de volume, temperatura e pressão de um gás ideal, correto? A gente tem uma situação inicial, a situação A, para a situação B. Em A, temos uma expansão isotérmica, uma expansão a temperatura constante, isotérmica, isso igual térmica, é a temperatura constante. Em B, temos uma expansão livre. Os estados inicial e final, em ambos os casos, são iguais, mas os caminhos são diferentes. O calor, o que? Não é uma variável de estado, certo? Então, tal como o trabalho não é uma variável de estado, o calor também não é uma variável de estado, certo? Variáveis de estado serão pressão, temperatura e volume, correto? Muito cuidado com isso. Continuando nosso desenvolver, ainda falando de primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica é uma generalização da lei da conservação da energia que engloba mudanças na energia interna. Energia interna é toda a energia de um sistema que está associada com suas componentes microscópicas, átomos e moléculas, quando vistas de um sistema de referência em repouso com respeito ao objeto. E energia interna, vamos ver algumas características. Energia cinética de translação, de rotação ou de vibração das moléculas, energia potencial das moléculas, energia potencial entre as moléculas. Há dois mecanismos pelos quais podemos alterar a energia interna do sistema: o processo envolvendo a transferência de energia pela realização de trabalho e processos envolvendo a transferência de energia pela troca de calor. Correto? Aqui vocês vão vendo como a primeira lei da termodinâmica é uma lei que trouxe tudo para o desenvolvimento da física, um geralzão mesmo, mostrando que a física é um todo.
correto? Todas as áreas da física é um todo. E a primeira lei da termodinâmica trouxe isso, correto? Continuando então, portanto, podemos definir matematicamente a primeira lei da termodinâmica como variação de U, que seria a energia, é igual a calor menos trabalho. Essa daqui é a nossa conservação da energia. Nessa caixinha aqui a gente tem o que é a primeira lei de energia, é a primeira lei da termodinâmica, perdão. Variação de energia é igual a calor menos trabalho. Agora aqui tem umas características especiais. Olha só, matematicamente falando, quando o calor é maior que zero, o calor é adicionado ao sistema, a energia aumenta. Quando o calor é menor que zero, ele é retirado do sistema, a energia diminui. Quando o trabalho é maior que zero, ele é realizado pelo sistema, a energia diminui. Agora, quando o calor é menor que zero, ele é realizado sobre o sistema, essa energia aumenta. Correto? Embora Q e W dependam do caminho escolhido, a quantidade Q menos W independe do caminho. É umas coisas meio filosóficas, tá bom? Parece Confúcio, não importa o quão devagar você ande, importante que você chegue, aquelas coisas ali, né? Parece Confúcio, só se arte da guerra. Mas continuando aqui, a energia interna é uma variável de estado. Correto? A energia interna é uma variável de estado. Certo? Continuando então nosso desenvolver. Exemplo 1. Um exemplo do dia a dia. Eu aqui com meu café. Vamos então entrar. A energia interna de uma xícara de café depende apenas do seu estado termodinâmico. Quais são as quantidades de água e pó de café existentes no sistema e qual é a sua temperatura? Ela não depende da história do modo de como ele foi preparado. Eu fiz na cafeteira italiana, eu fiz ali na Expresso, eu fiz ali na elétrica, não, eu fiz no coador, mês de meio. Não depende de como ele foi preparado. Ou seja, o caminho termodinâmico que conduziu o sistema até o estado que ele se encontra, certo? Continuando aqui. Vamos então, mais um exemplo 2 a respeito dessa parte aqui, né? Não, professor, como vou calcular tudo isso? Wait a moment, vamos ver aqui. Deve-se converter 1 kg de água a 100 graus Celsius em vapor de água na mesma temperatura, pressão atmosfera, P igual àquele número ali. O volume da água varia de 1,0, né, vezes 10 a menos 6 metros cúbicos do líquido para toda aquela expressão ali, um volume ali também, metro cúbico do gás. O calor de vaporização para essa expressão, ele dá um calor de vaporização. Nossa, professor, nem vi isso. Calma, vamos lá, vamos desenvolver aqui. Letra A, o que ele pergunta? Qual o trabalho realizado pelo sistema? Bom, eu tenho a variação ali de volume, então ficou fácil, né? Tenho ali a variação de volume aqui é a única derivada que faz ali no integral, então vai ficar P é toda a variação de volume, só abriu ali, né, trabalho igual ao integral, variação de volume e tal, e desenvolve, ele já deu todos aqueles números para você a respeito de pressão, de volume 1, volume 2, e aí eu achei o trabalho, tranquilo na letra A, né, bem show de bola. Agora a letra B, qual a variação da energia interna do sistema? Bom, nós sabemos que a variação da energia é calor menos trabalho, sendo que aqui, né, já chega uma parte aqui que eu tenho que talvez falar para vocês mais adiante, né, ou na próxima aula, que é, mas, bom, gente, eu lembro dessa expressão desde o ensino médio, no colegial, que temos o calor latente, né, lembra, tem o calor, tem o quimacete, calor igual a massa vezes o calor específico, né, e a variação de temperatura, e tem o quimela, né, que é quando você tem aquela passagem de calor de um estado para outro. Ali ele usou quimela, né, quantidade de calor, que é igual a massa, vezes o L aqui que ele nos diz, que é o calor de vaporização, porque ele estava num caso e virou para o outro, correto? Ele estava aqui em água e veio para ser vapor. Né? Aí utilizamos quimela. Eu creio que eu vou ter que falar um pouco sobre isso na próxima aula, forgive me, mas eu acredito que alguns já devem saber o que é isso, tá? Continuo jogando ali os valores, porque ele deu tudo para nós. Chegamos que o calor aqui é essa expressão do 2.256 kJ.
Então, se eu tenho trabalho, tenho calor, vou lá, tenho a variação ali da energia interna do sistema, nosso ΔU, colocando ali valores, nossa variação ali vai ser 2087 kJ, correto? Bom, e outra aplicação também da primeira lei, vamos para processos isovolumétrico ou isocórico. Isovolumétrico já é muito fácil de você identificar o que é, mas geralmente a palavra utilizada é isocórico. O que é isso? Iso é igual e córico vem na parte de volume, então a transformação ali, o volume é constante, enquanto isotérmico o volume é a temperatura constante, o isocórico o volume é constante. E isobárico, no bárico, né, porque você tem a pressão que é um bar, no bárico a pressão é constante, certo? Olha só nesse gráfico aqui, transformação de 1 para 2, aqui temos o ponto 1 e vamos analisar aqui o ponto 2. Ele diz que o processo aqui, o volume é constante, e de fato ele se mantém aqui em zero, né, em V0, só as pressões aqui que variam. O volume invariável, né, isovolumétrico, então a variação do volume é igual a zero. E se a variação do volume é igual a zero, lembra a expressão lá de trabalho? Trabalho, então, é igual a zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, né, temos que variação da energia é igual a trabalho, é igual a calor menos trabalho. Se o trabalho é zero, porque eu não tenho esse volume variando, o volume é constante, então a energia ali interna, a energia ali desse processo vai ser igual ao calor, correto? Tranquilo? Certo? Sem mistério. É só, se eu tenho A, tenho B e eu quero descobrir C, se há uma relação entre A e B, eu consigo, para descobrir C, eu consigo descobrir C. É o fato que a gente viu ali, certo? Tranquilo? Continuando então, outra aplicação da primeira lei, um processo isotérmico, que seria uma transformação ali a temperatura constante, certo? Agora a gente tem, olha só a situação aqui, temos o gráfico de pressão por volume, mas cadê a temperatura? Mas a temperatura é constante, então pela primeira lei da termodinâmica, a nossa a energia interna é igual a zero porque não há variação de temperatura. Nossa, então aí morreu? Não, aí que eu posso interpretar, que podemos interpretar nesse caso de processo isotérmico, que calor vai ser igual trabalho, correto? Calor é igual trabalho, quando esse processo for isotérmico, correto? E a representação gráfica desse tipo de processo é aquele ali, tá? E também vamos na outra aplicação da primeira lei, no processo adiabático, né? Que é adiabático, que a pressão é constante. Não, pressão. Não, adiabático, pressão não é. Quando não tem troca de calor, pressão não é isobático. Adiabático, empolguei, foi mal. Transformação adiabática, quando a transformação não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, o que é a nossa representação de calor é igual a zero. O processo ocorre tão rapidamente que o sistema não troca calor com o exterior. Então, pela primeira lei da termodinâmica, se a variação da energia interna é igual a Q menos W, eu não tenho Q, então a variação da energia interna é igual a menos W. O que isso quer dizer, Q menos o trabalho negativo? Quando um sistema passa por expansão adiabática, a sua temperatura diminui. Quando o sistema passa por uma compressão adiabática, sua temperatura aumenta. Tá certo? E aqui a gente tem um gráfico aqui, como seria a área aqui desse processo, seria o trabalho, correto? Então, temos também o adiabático quando não há troca de calor, tá? Continuando aqui a nossa aplicação, vamos então para processos cíclicos. Que é isso, professora? Quando temos estado inicial é igual ao estado final, tá vendo? Aqui a gente tem um ciclo. Eu tenho um processo 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4 e volto para 1, 2, 3, 4. Essa área é o nosso ciclo, né? Essa área ali é o ciclo do trabalho. Aqui nessa representação a gente vai ter primeiro, né? Vai ser por fase. No ponto 1, né, a gente vai ter aqui a variação da energia interna do ciclo é igual à soma de todas as variações internas, que vai ser igual a zero, certo? No ponto 2 temos aqui o calor do ciclo, que vai ser a soma dos calores,
E no ponto 3, né, a gente tem todo o trabalho do ciclo, né, dividindo ali por pontos ali de cada situação, certo? E o trabalho do ciclo vai ser o trabalho dessa área, desse processo cíclico, tá? Geralmente essa área é assim, você vai ter que pegar os valores aqui que estão nas abscissas e ordenadas, tá certo? Pela primeira lei da termodinâmica, em processos cíclicos, né, a variação da energia interna do ciclo vai ser igual ao calor do ciclo menos o trabalho do ciclo. Nessa relação aqui, como a variação da energia interna do ciclo é igual a zero, eu digo que o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo, tá certo? Na qual aqui, quando o trabalho for maior que zero, o calor é maior que zero. O sentido do ciclo de P por V, né, pressão por volume horário, diz que o sistema recebe calor e entrega trabalho, tá? O sentido também faz diferença, por isso que tem essas setinhas aqui, tá certo? Agora, se for o contrário, né, ele recebe trabalho e entrega calor, tá certo? Continuando então, aqui agora a gente vai nos processos de expansão livre. São processos adiabáticos nos quais nenhum trabalho é realizado. Ninguém realiza trabalho, não quero nada não. Nesses processos adiabáticos de expansão livre, né, a gente tem a relação, então, já que nenhum realiza trabalho, também não há energia interna. A temperatura do gás no estado inicial e final tende a ser a mesma. São processos súbitos em que não se conhece a pressão e volume nos estados intermediários, tá certo? Continuando a nossa aplicação da primeira lei, um resumão aqui de tudo que a gente viu aqui da primeira lei, né? A primeira lei, você vai encontrar tanto no ΔU como no ΔE, né, de energia interna, é calor menos trabalho, certo? E temos os processos adiabáticos, volume constante, ciclo fechado e expansão livre, que são aqueles cada aplicação que eu mostrei nos slides passados, uns segundos atrás, e as restrições a respeito e a consequência que a gente tem. Guarda isso no seu coração, nos seus pergaminhos, que vamos utilizar bastante isso, tá certo? Mais para frente ainda faço um resumo da energia interna de um gás, que é a expansão livre de um gás, né, que seria aqui paredes adiabáticas, quando não tem troca de calor, certo? Toda ali, se a temperatura não muda, né, é verdade para um gás ideal, tá? Tem todas umas características que eu acredito que eu tenho que falar de gases ideais para vocês, né, mais profundamente na próxima aula. Não se preocupe que eu chego falando sobre isso também para complementar aqui o tema, tá? Continuando aqui então nas expressões, calor específico de um gás ideal, como calcular o calor específico de um gás ideal, certo? Tem toda ali nossa descrição da receita de bolo. E que mais também? Processos adiabáticos no gás ideal, que é aqui utilizando sempre a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Continuando então nossa aula, no geral, terminando aqui, processos adiabáticos no gás ideal. Não se preocupe que eu vou começar a próxima aula falando especificamente de gases ideais, para que vocês não se percam tanto nesse resumão aqui, tá certo? Pois bem, gente, e aqui depois eu falo do trabalho também realizado, como falei ali da área, tá? Bom, na próxima aula eu vou falar, sim, talvez inicie um pouco da segunda lei da termodinâmica, mas antes eu tô vendo ali que eu preciso falar para vocês mais ainda de gases ideais, que eu acredito que muitos nem lembram o que é quimacete, quimela, e eu acho que isso vai ser necessário realmente para que vocês se recordem, tá certo? Pois bem, essa foi nossa aula 20 e 21 da primeira lei da termodinâmica e também, principalmente também, né, da característica especial da água. Lembrando para vocês também que tem muitas palavras diferentes, sistema isolado, sistema fechado, paredes adiabáticas, e expressões que são novas, por isso façam bem seu pergaminho, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima!